Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Cláudio. E eu sou a Isabelle. Hoje começamos uma série de vídeos em que falaremos sobre computação. Sem complicação. Iremos abordar os principais conceitos de processamento de dados, como a entrada, o processamento e a saída, e o que são os sistemas de computação, o que são dados e um pouco das gerações de computadores. Então, roda a vinheta. O que é um computador, Isabelle? É isso? Opa! Como é que tu fez isso? Isso é mágica da O computação. computador representa para a maioria das pessoas um solucionador de problemas, desde os mais simples até os mais complexos, em um tempo infinitamente menor que se fossem executados pelo homem. Dessa maneira, o computador é um equipamento que aumenta significativamente a variedade de tarefas ou atividades que podem ser feitas pelo usuário. Essa máquina, denominada computador, é formada por um conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas e que alguns autores denominam equipamento processamento eletrônico de dados, ou simplesmente processamento de dados. O que são dados? Dados, boa pergunta. O sistema computacional ele é proposto da seguinte forma. Tem a entrada de dados, processamento desses dados e saída de dados. Tá? O dado pode ser definido como tudo que pode ser manipulado pelo computador. Também pode ser descrito como todos os sinais com os quais o computador trabalha, ou seja, números, letras, símbolos. O que é o processamento de dados? Boa pergunta! Processamento de dados consiste basicamente em uma série de operações que se aplicam a um conjunto de dados de entrada para se obter um conjunto de dados de saída, que a gente também chama de resultados. Então, os dados entram no computador, são processados pelo computador e ele te entrega um resultado disso. Né? O que a gente pode citar como exemplos de processamento de dados? Quando tu procura um nome, ou um número, melhor dizendo, um número de telefone de alguma pessoa numa agenda telefônica do celular, aquilo ali é um processamento de dados. Tu estás entrando com um dado que seria o nome da pessoa que tu quer localizar na tua agenda e ele vai te entregar como resultado o número que tu procuras. Outro exemplo seria num supermercado, quando tu passa um produto naquele scanner que tem dentro da loja lá para saber o preço de um produto. Ele vai buscar isso num banco de dados, onde estaria esse valor que tu quer saber daquele produto que tu passou no scanner ali. O que é um banco de dados? Muito bom. É onde estão armazenadas as informações sobre determinada coisa, como no nosso exemplo o produto, que eu quero saber o preço. Ele é localizado em uma lista, essa lista é o nosso banco de dados. É onde está informações sobre qualquer coisa. Né? Um outro exemplo é aquele número da agenda telefônica. Aquele número e o nome estão em um banco de dados, que é um local do computador onde ficam armazenadas todas as informações de aquilo que eu quero ou preciso localizar. Um nome, um número ou qualquer outra coisa em termos de informação. O que é a entrada e saída do computador? Boa pergunta. Só faz pergunta boa, né? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo sobre dispositivos de entrada e saída, que a gente vai falar o que é entrada e saída do computador. Tá? Agora, nesse momento, a gente só precisamos saber como funciona o sistema computacional, que é a entrada de dados, processamento dos dados e a saída de dados, que é o nosso resultado daquilo que a gente está buscando no computador. Ok? Fica para a próxima, então. Agora vamos falar um pouco da história dos computadores. A partir de 1946, houve uma grande evolução dos computadores com a criação do primeiro computador eletrônico. Antes dos computadores eletrônicos, os primeiros computadores, vamos dizer, os primórdios do computador, eram com chaves. Não havia uma parte eletrônica que fosse utilizada nisso. O primeiro computador, chamado ENIAC, foi o que se denominou sendo o primeiro computador eletrônico. Era uma máquina enorme, pesava 30 toneladas, continha cerca de 18.000 válvulas. Válvula é um componente eletrônico muito antigo, que é parecido com uma lâmpada, esquentava muito.
era muito grande. Então, vamos dizer, o primeiro computador, esse ENIAC, era maior que essa sala que a gente está aqui. Era imenso. O ENIAC inaugurou a primeira geração de computadores, né? O primeiro computador de programa armazenado foi da IBM, iniciando uma linha chamada IBM 700, surgiu em 1953. Os computadores dessa geração eram difíceis de serem usados, lentos, grandes, e também tinham poucos programas disponíveis para o uso dele. Mas o seu modelo computacional continua sendo utilizado até hoje. Houve 4 gerações de computadores. Essa primeira geração do ENIAC era esses computadores valvulados. Depois do ENIAC, o que transformou, passou a se chamar segunda geração de computadores, foi quando passou de válvulas para transistores. Transistores também são componentes eletrônicos que substituíram as válvulas e tornaram o computador possível de ser menor. E a terceira geração foi a passagem dos transistorizados para os de circuito integrado. O circuito integrado, como o próprio nome diz, é um circuito integrado. Então, dentro de um chip, que a gente passou a chamar chip, que era uma pastilhinha quadradinha assim, tinham, vamos dizer assim, muitos transistores dentro de um único chip, né? Então, por isso, circuito integrado. E depois disso veio a quarta geração, que foi o aparecimento de circuitos integrados de alta escala de integração, ou seja, milhares de transistores, a gente poderia dizer assim, ou milhares de circuitos integrados dentro de um único chip que passou a chamar-se microprocessadores. Aí foi a quarta geração de computadores. Bem, pessoal, por hoje é só. Tivemos a oportunidade de conhecer o básico de um sistema computacional, o que são os dados e as gerações de computadores. Estaremos nos próximos vídeos abordando outros temas relacionados à computação, sempre sem complicação. Eu sou o Cláudio. E eu sou a Isabelle. Tchau.